Galera, vamos acompanhar aí as últimas informações do Corinthians. Timão encaminha acerto verbal para retorno de Wesley. Vamos acompanhar aí como está a movimentação do Timão no mercado da bola. Silvestre, eu estou sabendo que você também tem apuração sobre o atacante Wesley do Corinthians. Conta pra gente. Vamos falar então do Coringão, que está negociando o retorno do Wesley, revelado pelo Corinthians, vendido há 2 anos para o Al Nassr da Arábia Saudita. Houve uma boa evolução nas tratativas entre as partes, acordo verbal já alinhado. O Wesley topa reduzir salário para retornar ao Corinthians e conta também com a boa vontade dos árabes, porque o Al Nassr também aceita bancar parte desse salário para o Wesley poder retornar ao futebol brasileiro. Claro que tudo isso, Michele, depende também da derrubada do transfer ban. 2 processos de transfer ban, de punições da FIFA ativados, totalizando 9 milhões de reais aproximadamente nesse momento. Mais de 7 milhões pelo Martínez, o Corinthians deve 7 milhões e alguma coisa para o Philadelphia Union dos Estados Unidos, além de 1 milhão e 100 mil reais aproximadamente por uma multa aplicada pela FIFA por esse atraso aí nos pagamentos. Então tem que derrubar o transfer ban para poder finalizar a negociação, que está muito bem encaminhada. No verbo, na palavra, está tudo acertado, reduz salário, vem para o Corinthians, os árabes pagam uma boa parte e pode dar negócio. Beleza. No pique, Wesley, Paulo Sérgio. É incrível, né? Eu estou acabando de falar sobre profissionalismo, Garrafa. O pessoal está em negociação devendo. O pessoal do Corinthians está em negociação com o Wesley. Com 2 transfer bans. Devendo os outros. Devendo os outros direitos de imagem. É incrível, cara. Por que não pega, não faz um... não, vou mexer com esse negócio de Wesley só depois que eu resolver o transfer ban. Ou não fala nada. Eu acho. Fica em secreto, resolve os problemas internos em secreto. É o profissionalismo que, infelizmente, no futebol brasileiro não estamos vendo. Tentando ver de outro lado, e concordando com o que disse Paulo Sérgio, mas tentando ver do outro lado, isso talvez possa ser um sinal de que há uma perspectiva já muito em breve o Corinthians saindo do transfer ban, porque ele não vai fazer um acordo com o jogador não poder escalar, não pode nem comprar. Então talvez está deixando tudo apalavrado, falando, daqui... do Corinthians eu espero tudo. Bom, aí não sei, mas até porque a negociação você não consegue confirmar ela na FIFA, né? Enquanto tiver o transfer ban. Mas eu estou concordando com o que você está dizendo, Paulo. É impensável no futebol sério profissional acontecer esse tipo de situação, né? O nosso telespectador sempre vai mandando mensagem, vai participando com a gente, né, aqui do Gazeta Esportiva. E falando de Copa do Mundo, tem telespectador que não concordou quando a gente falou que tinha que não ter segundo, terceiro, quarto lugar, é só o que importa é o campeão, mas que a gente só lembra o campeão, é verdade. Essa Copa do Mundo vai ser com a maior premiação da história, são 655 milhões de dólares. A primeira seleção, a campeã, vai levar, sabe quanto? Quanto? 50 milhões de dólares. Tá bom, né? O vice, 33 milhões de dólares. Terceiro lugar, 29 milhões de dólares. Quarto, 27. Do quinto ao oitavo, 19 milhões. E nós não estamos aí ainda. O Brasil é o primeiro. Nono ao 16º, 15 milhões de dólares. E até o 48º lugar, o 48º leva 9 milhões de dólares. E aí eu fico imaginando o Deschamps chegar na preleção, Mbappé, milionário. Terceiro lugar, 29 milhões. Temos que jogar. Gente, os caras, boleirada, tá pensando nas férias. Os caras estão pé da vida de disputar esse terceiro lugar. Fosse Jogos Olímpicos, né, que tem a medalha de bronze e tal, tem o seu valor. Mas em Copa do Mundo é que nem campeonato. Acabou, você saiu no mata-mata, tá fora. Mas a gente respeita todas as opiniões. Terceiro e quarto lugar é a mesma coisa que ir no baile e dançar com a irmã. Olha, o Marcelo Paz, homem forte do futebol corintiano, participou do Jogo Aberto e falou sobre renovações e a negociação com o Arthur. Vamos ouvi-lo. O Memphis está terminando o contrato de trabalho vai até 31 de julho. O Corinthians apresentou uma proposta para o Memphis, formal. Essa proposta compõe vários itens, entre salário, entre possibilidades de recursos advindos de marketing, de produtos, premiações, de eventos, bônus. Premiação
quase todo jogador tem algum tipo de premiação. Bônus. Né? Não, bônus não é algo que a gente costuma trabalhar muito. Assim, o bônus eu acho que tem que ser coletivo. Concordo. Ganhou um campeonato, todo mundo ganha. Né? Acho que tem que ser coletivo. Então, assim, é uma proposta que tem situações e que está sendo debatida. Né? É um debate, é um jogador internacional, o maior jogador, o maior artilheiro e assistente da história da seleção da Holanda. Tem história no Corinthians, participou de conquistas, foi importante em 2024, no ano difícil do clube. Né? E a gente tem que respeitar muito, né, a figura, o atleta, o profissional. Então, há o interesse da permanência, existe a proposta, está com o staff dele, houve um vai e vem normal de uma proposta, o Marco Aurélio sabe muito bem como isso acontece, claro. Né, de um ajuste ou outro. A dívida anterior com ele, dos 40 milhões lá, é um entrave? Não, ela faz parte da proposta. No momento não tem proposta, né, eu já tinha respondido e é importante ressaltar, sua pergunta importantíssima, específica do Yuri Alberto, não tem nenhuma proposta, é um grande centroavante, um grande jogador, um artilheiro da história da Neoquímica Arena, um atleta que o Diniz queria muito trabalhar com ele, né? A declaração não foi a ideal, né? Isso é notório, ele se arrependeu, inclusive, pouco tempo depois ele divulgou uma nota, a gente sabe que nunca a repercussão é igual, né? Mas, porém, mais importante do que a entrevista é o que o Yuri faz em campo. Então, em campo, em nenhum momento ele deixou de correr, ele deixou de se doar pelo time, teve jogos sem fazer gol, mas ajudava de outra maneira. Ele pede muito pouco contratação, mas uma das que ele citou foi o Arthur. Ele disse, olha, o Arthur é um jogador que eu entendo que agregaria muito, que somaria muito, porém a gente tem dificuldades prévias a enfrentar. Então o que a gente está trabalhando é atualizar salários, quitar o transferban para poder fazer algum movimento de mercado. O Arthur é um nome que a gente gosta muito, se ele puder esperar, né, tudo isso acontecer, de repente pode ser um jogador que venha estar no Corinthians. Tá aí o Marcelo Paz, Vessa. Mas assim, tudo isso, o Corinthians precisa se livrar do transferban para poder fazer essas contratações e mudança e tudo. Contratar você pode, né? Você só não pode registrar o camarada depois. Ele pode começar a treinar tal, até você tirar o transferban. Então, isso não impede a contratação, impede a inscrição. Mas o que ele pondera no final é importante. Primeiro, o Corinthians tem que resolver os seus problemas internos, que, por exemplo, o direito de imagem do dia 20 está atrasado. Então, enquanto não acertar com os outros 35 e deixar tudo em dia, como que você vai tentar buscar outro? De qualquer maneira, eles estão conversando, tanto o Arthur quanto o Wesley têm interesse na contratação dos dois. O Wesley está muito mais próximo de ser jogador do Corinthians, o Al Nassr não vai ficar com ele, não vai usar uma vaga de estrangeiro para ele, vai liberar, vai pagar boa parte do salário, o Wesley está mais perto de ser jogador do Corinthians. O Arthur está treinando, voltou lá para a Juventus, está treinando, mas ganha muito dinheiro, acho uma operação financeira muito alta, porque pela situação atual financeira do Corinthians, que segue com vários outros problemas financeiros, administrativos. Agora, hoje a notícia da manhã aí que ex-dirigentes do Corinthians viraram réu na justiça também por dinheiro que foi colocados ali pelo ex-segurança do Duílio e do Andrés, e aí ele virou réu. O pessoal do financeiro que também não cuidou e deixar esse dinheiro sair do clube, quase 4 milhões, agora atualizados 7 milhões, também viraram réu por não ter a mão de ferro e travar esse dinheiro todo, mas o ex-chefe de segurança, esse sim virou réu e sendo o maior alvo agora do Ministério Público. Então, essas situações todas seguem, a dívida é enorme, corroendo juros, e vamos ver. Eu ainda sigo com a visão e a opinião. Eu acho impossível o Corinthians não perder de 2 a 3 titulares nessa janela. Daqui a pouco, a janela nem abriu, vai fechar só em setembro, muita coisa vai acontecer. Bidon, André, Yuri, Mateuzinho, Hugo Souza, o Memphis, né, o próprio Memphis, eu acho que de verdade, de 2 a 3 titulares, eu acho impossível o Corinthians não perder, precisa desse dinheiro novo, precisa fazer dinheiro novo e vai ter que fazer. Não tem jeito, o Marcelo Paes nessa entrevista deixou clara a necessidade disso. Só uma observação rápida, o Arthur é a cara do Fernando Diniz, um jogador que ama a bola, já não tem mais a mesma dinâmica de sempre, é um jogador super caro, não ficou no Grêmio por causa disso, que é o time de formação dele, mas é a cara do Fernando Diniz, mas joga meio na posição do Bidon, né, do Garro, é um jogador que é um volante que carimba todas as bolas. Me parece uma opção para alguma saída
Mas é caro o bicho, hein? Por mês. Não ficou no Grêmio por causa do salário. Sim. Ó, eu quero ouvir o Massa, porque ele falou assim, ó, preciso de um tempo aí pra falar do Palmeiras, tá? Vamos te ouvir. Depois de 2 dias de folga, o Corinthians voltou aos treinamentos no CT Joaquim Grava. A novidade do dia foi o retorno do zagueiro Gustavo Henrique, poupado do amistoso do último domingo por conta de controle de carga e incômodo na região do quadril. O lateral Hugo e o atacante Vitinho iniciaram a transição em campo. Segundo as informações divulgadas pelo clube, o técnico Fernando Diniz dividiu a atividade em 2 partes. Na primeira, os jogadores trabalharam a parte técnica em circuito com 4 estações, com exercícios de passe, cruzamentos, finalizações e enfrentamento de 2 contra 2. Na segunda parte do treinamento, a comissão técnica dividiu titulares e reservas em uma atividade tática de 10 contra 10. Neste treinamento, Diniz cobrou bastante a saída da defesa com pressão adversária, a marcação-pressão e a reação pós-perda da posse entre os homens da frente. O zagueiro Gustavo Henrique, que havia perdido alguns dias de trabalho em campo na semana passada, voltou às atividades e foi fotografado durante os exercícios de finalização em bola aérea. O lateral esquerdo Hugo, operado em fevereiro por conta de uma lesão no menisco do joelho direito, e o atacante Vitinho, desfalque por conta de um estiramento no quadril e lesão nos tendões, iniciaram a transição física no gramado e deixaram o departamento médico. Este é o último passo que os atletas precisam cumprir antes de serem reintegrados ao elenco e voltar às suas atividades normais. O Corinthians volta aos trabalhos na manhã da próxima quinta-feira, em preparação para o duelo da semana que vem, contra o Remo, na Neoquímica Arena, na retomada do Campeonato Brasileiro.